Deus transforma fatos em santos. Meus amados, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, pedindo a Deus que venha falar hoje. Abra comigo Gênesis. Quando eu fiz a leitura, nem todos conseguiram, logicamente, estar presentes. Nós vamos ler novamente Gênesis, capítulo 36. Gênesis, capítulo 36, versículo 33. É apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Belá morreu, e em seu lugar gerou Jó, ou Jobabe, ou Jó, filho de Zerá, de Bozra. Ok, venha comigo, livro de Jó, capítulo 1. Apenas um versículo, o versículo 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E o último versículo, Mateus, Evangelho. Mateus, Evangelho, capítulo 8, versículo 11. Apenas o versículo 11 diz assim: Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que Deus abençoe aos meus amados e as amadas nesta noite.
Eu venho, durante esses dias, pedindo a Deus uma palavra, e a palavra que vinha no meu coração são exatamente essas mesmas passagens. Gênesis capítulo 36 e 33, Jó capítulo 1, versículo 1, Mateus capítulo 8, versículo 11. O que isso tem a ver? Vai entender a vontade de Deus. Vai entender o que é que Deus quer. Se poderia fazer uma pergunta: há porventura nesta noite alguém que consegue ler o que está dentro da mente de Deus? Lógico, nós temos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E fica sempre uma pergunta: o que é que Deus está pensando agora a seu respeito, a nosso respeito? O que Deus quer? O que Deus está querendo falar conosco? Uma coisa é eu querer, a outra coisa é Deus querer. Eu posso querer o que eu quiser, não significa dizer que Deus está querendo aquilo. Eu posso desejar o que eu quiser, não significa que Deus está desejando aquilo que eu quero. A Bíblia fala que os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. A forma que a gente quer, a vontade de Deus, ela é tão soberana que às vezes é diferente da nossa vontade. O que isso tem a ver com essa leitura? Vamos ver. A Bíblia fala deste homem conhecido na Bíblia como Jó. Eu nunca parei, de repente, eu sempre leio Bíblia. Já li a Bíblia mais de 20 vezes, não falo isso por orgulho, falo de repente até de uma forma de demonstrar que eu estou tentando ler alguma coisa da Bíblia. E às vezes tem coisa que eu tenho que parar, tenho que ler, reler, para ler de novo. Nós tivemos aqui uma terça-feira que falamos sobre Jó e algo me chamou a atenção. Eu já tinha lido que tinha outro Jó na Bíblia. Eu já tinha lido, nunca dei muita atenção, mas eu já tinha lido, mas algo me chamou a atenção. Numa terça-feira dessas aí, os irmãos compartilharam, muitas das irmãs aqui, logicamente, compartilharam, a gente aprende uns com os outros. E eu tive me debruçando sobre essa passagem, onde que fala desse rei chamado Jó, que não era Jó da terra de Uz, mas era rei com o mesmo nome. O que isso tem a ver? A gente vai ver que este Jó, que nós acabamos de ler aqui, dois Jó. O Jó que eu li aqui no livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 33, é um Jó que tem outro nome chamado Jobabe, mas também é Jó. E que é Jobabe? O que ele tem a ver? Ele era de uma região chamada Bozrá, que era a capital do reino de Esaú, ou a capital do reino de Edom. Esse homem era rei, não foi o primeiro rei da terra de Edom. O primeiro rei da terra de Edom, a Bíblia fala que se chama Belá ou Balaque, é o outro Balaque chamado Belá, filho de um tal de Beó. Beó era o mesmo pai de um profeta chamado Balaão. Ok. Aí vem, após a morte deste rei chamado Belá, da terra de Dinabá, vem este segundo rei chamado Jó. Eu nunca parei para pensar que Jó, não Jó que a gente prega no livro de Jó, mas o Jó da terra de Esaú, é outro Jó. Eu nunca dei muitas vezes atenção, não que eu não leia a Bíblia, mas eu nunca parei de repente para poder analisar bem com detalhe, mas
que tinha esse cidadão chamado Jó, mas era um outro Jó que também era chamado de Jobabe. Era Jobabe e era o mesmo nome de Jó. Dois nomes de uma mesma pessoa. Este homem era da terra, repetindo, de Bosra, que era a capital do reino de Edom. Okay. Aí havia um terceiro rei, que aparece aí, um tal de Rusão. Vem um quarto rei, chamado de Haddad. Lá vem o quinto rei, tudo da terra de Edom, terra de Esaú. Lá vem o quinto rei, chamado Saul, que não era rei de Israel, era um outro Saul, chamado da terra de Reobote. Reobote do rio Eufrates, está aí no livro de Gênesis 36, pode ler que está tudo aí. E vem um sexto rei da terra de Edom. Lá vem um sétimo rei da terra de Edom. O quinto rei se chamava Samilá, ou Sanlá, da terra de Masreca, que muitos acreditam que era da terra de Edom. Já falei sobre o sexto rei Saul, que era da terra de Reobote do rio. Um sétimo rei, que se chamava Baal-Hanã, da terra de Edom. Um oitavo rei, que se chamava, logicamente, Hadad, que alguns acreditam que era tudo aquelas mesmas regiões. O que isso tem a ver? Tudo para você entender sobre este rei chamado Jó. Tudo era da terra de Esaú, terra de Edom. Se a gente for fazer um apanhado quem era Esaú, logicamente a Bíblia fala que Jacó tinha um irmão chamado Esaú, era gêmeos. Nasceram na mesma hora, no mesmo dia, questão de segundos de diferença um do outro. Na mesma hora que Esaú nasceu, Jacó nasceu seguro no calcanhar do seu irmãozinho. Saiu dois de um mesmo ventre, um segurado no calcanhar do outro. Quem saiu primeiro? Esaú. Quem saiu segurado no calcanhar do outro? Jacó. Jacó saiu segurado no calcanhar de Esaú. Ok. Voltando a falar sobre Esaú, porque o assunto é Edom. Este Esaú, ele não quis seguir Jeová, Jacó quis seguir Deus. O pai de Esaú é o mesmo pai de Jacó, irmão Isaac. A mãe de Esaú é a mesma mãe de Jacó, chamada irmã Rebeca. Crentes, servos de Deus, que gostavam de orar, que gostavam de ler Bíblia, que gostavam de pagar preço, mas o seu Esaú não gostava de orar, seu Esaú não gostava de buscar, Esaú não era temente a Deus, Esaú preferiu ficar um desviado, foragido da Bíblia. Ele então começou a fazer tudo aquilo que desagradava a mãe dele. A mãe dele não gostava de noras que era estrangeira, noras idólatra, noras que era do mundão. Aí Esaú descobriu que a mãe não gostava de nora do mundão. Esaú descobriu que a mãe não gostava de uma nora que era estrangeira. Esaú foi lá para tentar fazer a mãe sofrer. Esaú foi lá e casou com uma primeira mulher chamada Judite, filha de um cidadão chamado Beeri Eteu, camarada totalmente infeliz, filho de Satanás. Esse tal o povo dos Eteus. Aí daqui a pouco Esaú viu que dava pouco fazer a mãe sofrer. Ele casou com uma segunda mulher chamada, logicamente, de Basemate, filha de Elô, Eteu também. Tudo que fala Eteu na Bíblia não presta. Tudo tinha afinidade com a idolatria. Aí Esaú percebeu que estava fazendo a mãe sofrer pouco. Ele disse, queria ele fazer a mãe sofrer mais ainda. Ele casou com uma terceira mulher chamada, uma tal de Ada, filha de Elô, Eteu. Tudo que era Eteu, ele foi colocando na família, porque esse povo Eteu, Amorreu, Girgazeu, esse povo com Sidônios, esse povo Queneu, esse povo Ramateu, esse povo, tudo que tinha eu, não prestava. Deus mandou acabar com esse povo, Deus mandou exterminar com esse povo, na entrada de Israel, na terra de Canaã. Tudo que fosse cananeu, tudo que fosse Eteu, tudo que fosse Sidônios, tudo que fosse Ramateu, tudo que tivesse eu, Deus mandou eliminar os Eteus. Aí Esaú, logicamente, para provocar Deus, Esaú para provocar o pai, Esaú para provocar
A segunda mulher, que se chamava Basemate, sangue de Eteu. A terceira mulher, que se chamava, logicamente, Ada, sangue de Eteu. Aí havia uma quarta mulher que ele casou, uma tal de Mahalate, que também se chamava, logicamente, Basemate, filha de Ismael. O que isso tem a ver? Ismael é inimigo número 1 do povo de Deus. Ismael. Quem era Ismael? Ismael é aquele filho de uma egípcia chamada de Agar, que era escravo de Abraão, escravo de Sara. E aí a Bíblia fala que Esaú percebeu que estava fazendo a mãe sofrer pouco. Ele casou com uma outra mulher chamada Olíbama. E quando ele casa com essa outra mulher chamada Olíbama, quem era essa mulher? Ela era uma filha de um cidadão chamado Aná, filha de Simeão, Eveu. O que tem a ver, Eveu? Tudo que não prestava, que fosse amorreu, que fosse sidônio, que fosse Eteu, que fosse Girgazeu, que fosse Ramateu, tudo que tivesse eu, Deus mandou matar tudo na antiguidade. E tudo que não prestava, Esaú queria para ser mulher dele. Tudo que não prestava, Esaú queria para provocar o pai dele. Tudo que não prestava, Esaú queria para provocar a mãe dele. Tudo que não prestava, Esaú queria para provocar Deus. Uma coisa é o homem até mesmo querer provocar o homem, a outra coisa é o homem querer provocar Deus. Se Deus queria que Esaú orasse, Esaú não orava. Se Deus quisesse, até mesmo que Esaú buscasse, Esaú não buscava Jeová. Deus queria que Esaú fosse crente, Esaú nunca quis ser crente. Deus queria que Esaú buscasse a presença de Deus, Esaú não queria saber de Deus. Esaú não queria orar, Esaú não queria buscar, Esaú não queria ser crente, Esaú não queria congregar, Esaú não queria nada com Jeová. Tudo que envolvesse Deus, Esaú estava fora. Tudo que envolvesse Jeová, Esaú estava fora. Agora, tudo que envolvesse Eteu e Eveu era com Esaú. Tipo assim, aquilo que era para agradar a Deus, Esaú não queria. Mas se fosse para provocar Jeová, Esaú queria. Era tipo uma vingança. Por quê? Porque o pai de Esaú se chamava Isaac, abençoou o filho Jacó e não teve vingança para Esaú. Aí Esaú ficou com ódio de Deus, ficou com ódio do pai Isaac, ficou com ódio da mãe Sara. E tudo que era para poder vingar, ele queria vingar. Ele procurou um meio de tentar dar coisa em Deus, já que ele não conseguia atingir Deus, porque Deus está no céu. Ele queria atingir a mãe dele, ele queria atingir o pai dele, ele queria atingir o irmão dele. Tudo que era coisa boa, Esaú fazia coisa ruim. Tudo que era para fazer de bom, Esaú só fazia o que não presta. E a Bíblia fala o que foi que aconteceu com Esaú. Esaú fez tudo isso. E agora lá vem os filhos de Esaú. A primeira mulher de Esaú, que se chamava Judite, não teve filho. Teve uma segunda mulher de Esaú, chamada Basemate, que não teve filho com Esaú. Aí lá vem uma terceira mulher de Esaú, que se chamava Ada, filha de Elon, Eteu. Lá vem o primeiro filho dessa mulher com Esaú, se chamava Elifas. Ok. Este Elifas teve alguns filhos. O nome de um desses filhos se chamava Temã, que ele veio o povo temanitas. Teve um outro filho chamado Omar. Teve um terceiro filho chamado Zefo, ou Zefor, ou Zefar, ou Zofar. Teve um outro filho chamado Caetã. E o último, de Elifas, filho, se chamava Kenaz. Ok. E agora entrando para a parte que interessa para chegar até Jó. A Bíblia fala que teve dessa Mahalate, filha de Ismael, a mesma Mahalate se chamava Basemate. Ela teve de Esaú um filho chamado Reuel. E esse filho chamado Reuel teve 4 filhos aí na Bíblia. O nome de um deles era Naate. Aí veio Zerá, daí o terceiro filho dessa mulher, Samar, e o tal de Mizar. Eu quero falar desse tal de Zerá, filho de Reuel, filho de Mahalate, filha de Ismael, com Esaú. O que tem esse Zerá? Pode ver que esse Zerá, a Bíblia não fala de muitos filhos dele, mas fala que teve um filho chamado Jó. Nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 36,
desse tal de Jobade, ou esse tal de Jó. Agora, quando a gente vai ler no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, a gente vê esse outro Jó, que é parecido com o de cá. Esse outro Jó era da terra de Uz. A gente fica com uma pergunta: Deus, será que esse Jó é o mesmo? E se for, não altera nada. Mas eu não posso garantir que é ou que não é. E o que isso tem a ver? Tem a ver que Jó, ele era temente a Deus, ele era reto, sincero e desviava do mal. 4 características. Nós já falamos dias atrás aqui, eu queria só fazer um complemento. O final de Jó, a gente às vezes gosta muito de saber do final. Se eu fosse perguntar aqui para cada irmão sobre a sua vida hoje, você ia dar muitos testemunhos que agrada a todos nós, e o nome de Jesus é glorificado. Porque às vezes a gente gosta de saber no final, porque no final é a bênção, no final tem vitória, mas no início, meu irmão, no início é prova. O início de Jó ali, falando da história, o que foi que aconteceu, ele foi só perdendo. Foi perdendo o quê? Ele foi perdendo tudo. Ele tinha 7.000 ovelhas, perdeu. 3.000 camelos, perdeu. 500 jumentas, perdeu. 500 juntas de bois, perdeu. Ele tinha casa, perdeu. Ele tinha servo, perdeu. Ele tinha fazenda, perdeu. 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, perdeu, mortos, morreu tudo. Tudo que Jó tinha era perdeu, perdeu e perdeu. Às vezes alguém poderia até querer colocar o nome de Jó de perdeu, porque a vida dele era toda de perdeu. É melhor estar com Deus. Muitas vezes perdemos, muitas vezes nós não ganhamos. Não significa que nós não somos vitoriosos. Às vezes se perde algo. A pessoa às vezes tinha a vida toda, mas às vezes perde alguma regalia, mas está aqui na presença de Deus. A pessoa às vezes era muito famoso, perde a fama, mas está na presença de Deus. A pessoa às vezes tinha muito dinheiro, pode até perder todo o dinheiro, mas está aqui na presença de Deus. Às vezes a pessoa tinha muitos amigos, perde todos os amigos, mas está aqui na presença de Deus. A pessoa às vezes tinha muitas agendas para fora, mas às vezes perde, mas está aqui na presença de Deus. É melhor muitas coisas a pessoa perder com Deus do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma. É melhor ganhar até mesmo a presença de Deus e perder todas as presenças, porque melhor do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma. No livro de Mateus, capítulo 7, 21, vai ter muitos que vão chegar no céu, ou melhor, não vão chegar no céu, vai chegar diante do juízo de Deus e vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Em teu nome eu cantei, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Em teu nome eu ganhei almas, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Em teu nome eu expulsei demônio, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Em teu nome, Senhor, eu fiz o que fiz no teu nome, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, em teu nome eu revelei, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, em teu nome eu ganhei toda a cidade, todo o país, ganhei todo mundo para mim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É melhor às vezes perder muitas coisas e ficar com Deus do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A nossa alma é muito valiosa. Jó perdeu, foi perdendo e foi perdendo, mas não perdeu Jeová. Ele perdeu terra, ele perdeu casa, ele perdeu fazenda, ele perdeu ovelha, ele perdeu camelo, ele perdeu jumento, ele perdeu boi, ele perdeu servo, ele perdeu serva. Foi perdendo todo o dinheiro que tinha, mas ele não perdeu Jeová. E uma coisa eu te garanto, que Jó está dentro do paraíso, e no dia do juízo Jó não vai ter a decepção de ouvir Deus dizer: aparta-te de mim, Jó. Não, Jó não. Jó vai ouvir a palavra que diz assim: olha, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado para sempre, desde a fundação do mundo. É melhor perder muitas amizades, é melhor perder muitas regalias, mas estar na presença de Deus. É melhor perder fazenda, se Deus nos livre, mas é melhor perder muita coisa, mas não perder a salvação. É melhor perder muitas regalias na terra do que ouvir aquele grito dizendo: apartai. Senhor, eu ganhei tudo, apartai. Senhor, eu fiz tudo no teu nome, apartai, porque eu não te conheço. O que a Bíblia está dizendo? É melhor andar com a Bíblia, pregando a palavra de Deus e vivendo a palavra. É melhor andar na presença de Deus, é melhor andar em santificação diante de Deus. Muitas vezes perdemos muita coisa, mas nós não perdemos a presença de Deus. No final da vida de Jó, a Bíblia fala
Jó começa a reclamar. No capítulo 4 de Jó, ele aparece para poder atacar Jó. Jó rebate. Aí quando ele fecha a boca, quem se manifestou? Bildade ataca Jó. Quando Bildade fecha a boca, Jó rebate. Quando Jó fecha a boca, vem Zofar. Assim que Jó rebate, lá vem ele faz de novo. E depois vem Jó. E depois vem Bildade. E depois vem Jó. E depois de Bildade vem Zofar. E depois de Zofar vem Jó. E depois vem ele faz de novo atacando Jó. Depois vem Jó se rebatendo. E depois vem até mesmo louvado seja Deus. Ele faz atacando Jó. Mas Zofar não vem. Daqui a pouco acabou aquela primeira sessão de ataque. Um atacando o outro. Um apontando o outro. Você está em pecado. Se tu está passando pela prova, é porque tu pecou. Confessa teu pecado. Jó fala, não peguei. Tu pecou sim. Tu está escondendo alguma coisa. Ninguém perde filho. Ninguém perde fazenda. Ninguém perde ovelha. Ninguém perde cabelo. Ninguém perde jumento. Ninguém perde casa. Ninguém perde tudo que tu perdeu. Se não tiver em pecado, confessa o seu pecado. E Jó dizia, eu não tenho pecado. Eu sou inocente diante de Deus. Todo mundo apontando o dedo para Jó. Dizendo, tu está em pecado. Jó falava, não estou. Tu é até mesmo culpado, eu sou. Deus vai te condenar, Jó, não vai não. Porque eu sou inocente. No final de tudo, se levanta ele exalta a Deus e aponta para Jó dizendo, tu está em pecado, Jó. Jó fala, não estou em pecado não. Aí quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, Deus apareceu para Jó, fez um monte de perguntas para Jó, e Jó não conseguiu responder. A única coisa que Jó falou para Deus foi, não, Senhor, eu sei que tu é poderoso, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu falei muita coisa, mas eu não entendia de Bíblia, eu não entendia de oração, eu não entendia de nada, porque eu só contemplava o Senhor por aquilo que eu ouvia dizer do Senhor. Eu nunca te vi, mas agora eu estou te vendo. Depois que eu fiquei leproso, Senhor, é que eu passei a te entender. Depois que eu perdi minha fazenda, é que eu passei a te entender. Depois que eu perdi meu jumento, é que eu passei a te entender. Depois que eu perdi meus camelos, é que eu passei a te entender. Depois que eu perdi minhas ovelhas, é que eu passei a te entender. Depois que eu perdi meu servo, perdi minha serva, perdi os bois, perdi tudo. Eu fiquei na lata do lixo. É aí que eu te entendi. Ó Senhor, eu estou leproso no alto da cabeça, a planta do pé. Hoje eu te entendo, Senhor. E eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu falei muita coisa que não deveria falar. Aqui eu me humilho para te pedir perdão. Aí Deus falou, levanta Jó. Jó se levantou, chamou os amigos de Jó, chamou seu Elifaz, que dizia que era amigo, mas nunca que foi amigo. Chamou Bildade, que dizia que era amigo, mas nunca foi amigo. E chamou Zofar, que disse que era amigo, mas nunca que foi amigo. Volta cá e vai dobrar o joelho na minha presença. Vai dobrar o joelho. Zofar, Bildade, e ele faz dobrar o joelho. E Jó veio, Deus disse, Jó, estenda a sua mão. Jó estendeu a mão e começou a orar. Vai orando aí, Jó. E Jó começou a orar. Senhor, abençoa a Bildade. Senhor, abençoa ele faz. Senhor, abençoa Zofar. E foi orando por aqueles que estivessem me atacando. Às vezes eu não sei qual é a sua situação. Se está tudo bem, glória a Deus. Se tem alguma luta, vai parar essa luta. Vai chegar a hora de Deus mudar seu cativeiro. Quando começarmos a orar, orando por quem te ataca, orando por quem me ataca, orando por quem ataca a igreja, nós vamos orar por ele faz, nós vamos orar por humildade, nós vamos orar por Zofar. E quando Jó orava por ele faz, quando Jó orava por humildade, quando Jó orava por Zofar, a Bíblia fala que Deus, neste momento, mudou o cativeiro de Jó. Jó tinha perdido tudo, Deus devolve tudo. Jó perdeu 7 mil ovelhas, Deus lhe devolveu 14 mil ovelhas. Jó até mesmo perdeu 6 mil camelos, Deus devolveu para ele. Louvado seja Deus. 7, oh aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. 6 mil camelos, ele tinha perdido muitos bois e muitos jumentos. Deus lhe deu 1000 bois, ele deu até mesmo 1000 jumentos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentos. Jó tinha perdido fazenda, Deus devolveu a fazenda. Jó perdeu a casa, Deus lhe devolveu casa. Jó perdeu fazenda, Deus lhe devolveu fazenda. Eu não sei o que foi que você perdeu. Uma coisa que eu te garanto, que o Deus de Jó é o mesmo Deus que fala conosco nesta noite. Ele vai te devolver aquilo que você perdeu. Jó perdeu tudo, mas Deus lhe devolveu tudo. E uma coisa certa é que Deus não deve nada para ninguém. Deus não me deve um centavo. Deus não te deve nada e não me deve nada. Possa ser que eu, como ser humano, devo alguém nessa terra, que é normal a gente dever alguém. Você pode até estar devendo alguém, eu posso até estar devendo alguém, mas
mas Deus a ninguém ele deve. Deus está tudo completo comigo e com você. Ao contrário, somos nós que devemos a Deus, mas Deus não deve favor para pastor, Deus não deve